Bom, eu, em primeiro lugar, quero agradecer ao convite. É uma grande honra estar aqui participando do Seminário Internacional de Direito Médico e Promoção da Saúde da UBRA. Agradeço à doutora Letícia Tomasi pelo convite, especialmente por estar aqui dividindo essa mesa com dois grandes nomes do direito médico, doutora Cláudia Salazar, doutora Camila Vasconcelos, que são duas grandes referências. Então, para mim, é um grande prazer e uma grande alegria. Eu estendo aqui os meus cumprimentos à nossa mediadora, a doutora Mariana, e a todos que estão aqui nos acompanhando. Espero contribuir um pouquinho aqui para esse debate. Bom, como a doutora Mariana já disse, pretendo trazer aqui algumas reflexões acerca da não incidência do Código de Defesa do Consumidor, a relação paciente-médico, exatamente na contramão do entendimento majoritário da doutrina, do entendimento pacífico dos tribunais. Eu me filio a uma corrente extremamente minoritária, defendida pelo professor Miguel Kfouri, por Alessandro Timbó, por Dr. Eduardo Nunes de Souza, que entendem pela incompatibilidade do Código de Defesa do Consumidor à atividade médica. Mas antes de adentrar especificamente em todas estas reflexões que eu trarei aqui nesta noite, nós precisamos apenas refletir sobre os argumentos de que se vale a corrente majoritária para entender pela incidência do CDC a esta relação paciente-médico. Então, essa corrente majoritária, adotada pacificamente pelos tribunais, inclusive pelo STJ, ela adota dois grandes argumentos. O primeiro deles é exatamente a vulnerabilidade. Então, entende essa corrente que o Código de Defesa do Consumidor é um instrumento. Tá bom o meu áudio? Só desculpa eu cortar aqui. Tá excelente, imagem e áudio, tá? Então tá Linda. bom. Desculpa. Então, voltando, essa primeira corrente, essa corrente majoritária, através desse seu primeiro argumento, ela entende que o Código de Defesa do Consumidor é um instrumento que veio para proteger a parte fraca da relação estabelecida entre o consumidor e o fornecedor, reconhecendo, portanto, a vulnerabilidade do consumidor. Reconhece tanto esta vulnerabilidade que, inclusive, a elege como princípio em seu artigo 4º. E esta corrente diz, então, olha, se nós temos aqui no nosso ordenamento jurídico um compêndio de normas que defende a parte fraca desta relação, que protege a vulnerabilidade do paciente, e se nós, do consumidor, e se nós, diante de uma atividade médica, de uma relação paciente-médico, nós também temos uma parte vulnerável, que é exatamente o paciente, então, de forma muito clara, essa corrente diz, olha, então o CDC deve se aplicar à relação paciente-médico, porque ele visa exatamente a proteção desta parte fraca da relação. O segundo argumento trazido por esta corrente majoritária é o seguinte, ela diz assim, olha, se nós fizermos a leitura do artigo 2º e do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, nós concluiremos que há perfeita subsunção entre as figuras do paciente e do médico às figuras do consumidor e do fornecedor. Então, de acordo com o artigo 2º do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Diante disso, paciente é toda pessoa física que adquire ou utiliza um serviço como destinatário final. Então, nós temos aqui uma perfeita adequação, uma subsunção do conceito de paciente ao conceito de fornecedor. Da mesma maneira, ela diz assim, olha, o artigo 3º nos diz que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que presta um serviço. Diante disso, nós temos que médico é toda pessoa física que presta um serviço. Portanto, esse conceito de médico, a figura do médico, adequa-se perfeitamente à figura do fornecedor, ao conceito de fornecedor que nos é trazido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, são basicamente estes dois argumentos de que se vale esta corrente amplamente majoritária, pacificada nos nossos tribunais e seguida pelo STJ. Agora nós vamos tratar, então, das incompatibilidades que, entendo eu, nascendo desta corrente minoritária, que refutam a aplicação desta teoria, desta incidência do CDC.
Essa corrente diz, então, nós não podemos nos valer de um critério eminentemente literal ou gramatical, como acontece, como faz essa corrente majoritária, concluindo pela incidência do CDC, exatamente porque paciente e médico adequam o seu conceito de consumidor e fornecedor. Esse critério meramente literal ou gramatical era possível, sim, quando nós estávamos no período do positivismo jurídico, em que o direito era norma e nada mais que norma, de acordo com a teoria pura do direito trazida por Hans Kelsen. No entanto, a partir do pós-positivismo jurídico, direito não é mais norma. Direito é fato, valor e norma, de acordo com a teoria tridimensional que nos é trazida por Miguel Reale. Diante disso, o que nós precisamos é, ao lado desse critério literal e gramatical, nos valermos de critérios mais profundos. Nós precisamos buscar qual é a origem do CDC. Então, precisamos nos valer de critérios sociológico, histórico, teleológico, para descobrir quando o CDC foi criado, qual o valor que esta norma visava proteger. E quando nós fazemos isso, nós descobrimos, então, que o Código de Defesa do Consumidor foi elaborado num momento de capitalismo desenfreado, num momento em que órgãos protetivos do consumidor já se avolumavam, nós já tínhamos, inclusive antes da edição do CDC, alguns PROCONs que buscavam aí a proteção desta parte fraca, desta relação consumidor-fornecedor, dentro de uma atividade lucrativa. Nós vivíamos, portanto, um momento de capitalismo desenfreado, de massificação da economia, um momento em que o consumidor ele não estava mais dentro de uma relação dotada de pessoalidade, ele não tinha mais esse poder de negociação, ele assinava contratos de adesão, os produtos eram ofertados em massa à sua frente, de forma que ele não podia mais ter ali tanta clareza quanto as próprias publicidades, abusiva, enganosa, verossímil, ele não tinha tanta clareza nessa distinção. Vivíamos, portanto, esse momento quando o Código de Defesa do Consumidor foi elaborado. Isso fica muito claro que o CDC é criado para proteger essa parte fraca da relação dentro de uma relação pautada pelo lucro, uma relação que tem o lucro como elemento principal, quando nós fazemos a leitura do artigo 3º, parágrafo 2º do CDC, que nos diz assim: serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Então, nós temos esse elemento lucrativo como elemento principal dessa relação de consumo. Exatamente por isso é que quando nós propomos uma demanda com base no CDC, o primeiro documento que nós apresentamos é exatamente a nota fiscal, exatamente para provar esta aquisição remunerada desse produto ou desse serviço. Exatamente por isso também é que quando falamos em saúde prestada pelo poder público, por exemplo, não há aqui a incidência do CDC, exatamente porque não há esse elemento lucro presente nesta atividade. De outro lado, nós temos que a medicina, a atividade médica, ela não pode ser pautada pelo lucro, ela não tem o lucro como seu elemento essencial. Mas aí vocês poderiam me dizer, Samantha, peraí que você está equivocada. O médico presta seu serviço mediante remuneração. Sim, eu concordo com vocês. No entanto, esta remuneração, este caráter pecuniário, ele está sempre em segundo plano, porque em primeiro plano, na base a saúde e o bem-estar do paciente. O médico não pode ter o lucro como parâmetro de suas decisões. E isso fica muito evidente quando fazemos a leitura do Código de Ética Médica, especialmente do princípio 9, que nos diz assim: a medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio. Nós percebemos, portanto, que embora a atividade médica seja uma atividade remunerada, o médico cobra para prestar o seu serviço,
esta remuneração, ela está sempre em segundo plano. Em primeiro plano está a saúde e o bem-estar do paciente, exatamente nos termos do que dispõe a Lei 12.842 de 2013, que nos diz que o alvo da atenção do médico é a saúde e o bem-estar do paciente, da coletividade. Exatamente por isso também é que o próprio Código de Ética veda de forma expressa a mercantilização da medicina. O médico não pode exercer a sua atividade com caráter comercial, com caráter mercantil. E é por isso que ele não pode ter em seu consultório à venda produtos farmacêuticos, lentes de contato, órteses, próteses, porque nós temos aqui um primado maior, que é a saúde do paciente. Será que um médico oftalmologista que venda ali no seu consultório lentes de contato, e ele tem lá naquele dia apenas lentes gelatinosas, mas esse paciente que ele está atendendo, ele precisa de lentes acrílicas. Será que nós podemos confiar que o médico vai manter este seu objeto principal e prescrever uma lente acrílica quando ele tem ali no seu consultório uma lente gelatinosa? Então, são exatamente estas situações que o Código de Ética Médica pretende evitar ao vedar o médico que tenha o lucro como elemento principal da sua atividade. O lucro pode estar presente, mas sempre em caráter secundário, tanto assim que o médico sequer pode vincular-se a um estabelecimento que comercialize produtos de prescrição médica, porque ele não pode ter este lucro como parâmetro de suas decisões. Nós vimos aqui, no comecinho da minha fala, que o primeiro critério de que se vale esta corrente majoritária é o critério da vulnerabilidade. Então, ela diz assim, olha, o CDC aplica-se à relação paciente-médico exatamente porque aqui nós também temos uma parte vulnerável, exatamente como no CDC. No entanto, quando nós falamos em vulnerabilidade, nós precisamos avaliar alguns critérios. O primeiro deles é a vulnerabilidade, ela afeta todos nós. Quando nós falamos em vulnerabilidade substantiva, estamos aqui nos referindo a uma vulnerabilidade que afeta todos nós enquanto seres humanos. São as nossas fraquezas, são as nossas fragilidades. Todos nós somos seres naturalmente vulneráveis. Agora, quando falamos em uma vulnerabilidade adjetiva, aqui sim estamos falando em uma vulnerabilidade acrescida. Uma vulnerabilidade que deve ser avaliada no caso concreto, já que são as relações em concreto que nos permitem aferir o maior ou menor grau de vulnerabilidade desse sujeito envolvido. Então, quando nós falamos nas pessoas que estão ali em linha de extrema vulnerabilidade, e aqui refiro-me aos idosos, às crianças, aos adolescentes, às pessoas com deficiência, muitas vezes as mulheres. Essas pessoas, elas possuem uma dificuldade maior de concretização dos seus direitos. E é por isso que nós falamos que elas estão em uma linha de vulnerabilidade maior. Quando nós nos referimos à vulnerabilidade do paciente, aqui nós estamos nos referindo a uma vulnerabilidade que decorre da própria patologia. Como é que essa vulnerabilidade ela é reduzida? A doutora Camila falou isso muito bem. Ela é reduzida através de um diálogo informacional. O médico, ele está sim em posição de superioridade ao paciente. E o paciente é sim considerado vulnerável nesta relação. Eu não estou aqui negando isso. O que eu quero transmitir para vocês é que a vulnerabilidade que afeta o paciente dentro da relação estabelecida com o seu médico é uma vulnerabilidade que decorre da falta de informação acerca da sua patologia. Diante disso, como é que nós falamos, então, que nós podemos chegar a uma relação horizontal, nos termos em que nós buscamos hoje, através dos princípios bioéticos, através da incidência, da observância dos princípios constitucionais, da dignidade da pessoa humana, da autonomia, do respeito à autodeterminação do paciente? Nós só conseguimos reduzir uma vulnerabilidade dentro da relação paciente-médico a partir do momento que o médico cumpre um processo informacional, a partir do momento em que ele empodera esse paciente de tantas informações, de conhecimento, a partir do momento que ele
fala a linguagem desse paciente de forma humanística, de forma com que esse paciente compreenda de forma efetiva os riscos, os objetivos, as alternativas daquele tratamento que está ali lhe sendo proposto. E a partir desse momento, então, que o médico reduz a vulnerabilidade do paciente através do cumprimento desse processo informacional, nós podemos falar que esse paciente teve a sua autonomia e a sua autodeterminação respeitadas e ele pôde, portanto, realizar uma escolha esclarecida. Uma escolha que pode culminar em uma aceitação ou em uma recusa de tratamento. Agora, quando nós avaliamos a vulnerabilidade do consumidor, aquela vulnerabilidade cuidada pelo CDC, o que nós percebemos é que esse diploma ele foi elaborado para proteger o consumidor da massificação da economia. Já disse isso para vocês. O CDC foi elaborado em 1990. Um momento de processo inflacionário e de consequente elevação do custo de vida, o que desencadeou fortes mobilizações sociais no sentido de proteção do consumidor. E eu já disse a vocês que, inclusive, quando o CDC foi elaborado em 1990, nós já tínhamos a criação de órgãos protetivos, mesmo antes dessa elaboração. E aí, em 1988, a Constituição Federal, ela consagra expressamente como princípio da ordem econômica a proteção do consumidor, deixando claro que visa-se ali proteger o consumidor dentro de uma relação mercantil, dentro de uma relação que tem o lucro da atividade como principal elemento. O CDC foi, portanto, um instrumento elaborado, sim, para proteger essa parte fraca aqui dentro da relação de consumo. No entanto, fraca dentro de uma relação econômica que tem o lucro como objeto principal. O Código de Defesa do Consumidor, segundo a professora Ada Pellegrini Grinover, foi elaborado no formato de um microsistema jurídico protetivo, de modelo intervencionista estatal, com a ratio de reequilibrar a relação de consumo, reforçando a posição do consumidor e trazendo proibições e limitações a certas práticas de mercado. Fica evidente, portanto, que, se de um lado nós temos a relação paciente que assenta suas bases na saúde e na vida desta parte fraca, desta parte vulnerável, na relação de consumo, a proteção do consumidor é calcada no lucro da atividade. Não há, na relação paciente-médico, um fator econômico a reduzir ou a ampliar essa vulnerabilidade do paciente. A sua vulnerabilidade deriva do próprio estado patológico e, como eu disse, será reduzida. Nós não descuramos da vulnerabilidade do paciente e ela será reduzida a partir da construção de uma relação humanística, a partir do cumprimento de um processo informacional, a partir do respeito à sua autonomia, à sua dignidade e à sua autodeterminação. Mas temos, portanto, que a vulnerabilidade do paciente, ela é totalmente diversa da vulnerabilidade do consumidor. E aqui nós temos ainda outras antinomias e outras incompatibilidades. Uma delas refere-se expressamente ao sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC adotou a responsabilidade objetiva como regra para o fornecedor. Tanto assim que adotou duas teorias, teoria do risco criado e teoria do risco proveito. Através da teoria do risco criado, o CDC diz assim, olha, o fornecedor responde de forma objetiva exatamente porque o consumidor, ao adquirir um produto ou um serviço, ele adquire junto um risco adicional. O que eu quero dizer com isso? Vejam só, vou dar um exemplo. Estou com um aquecedor ligado aqui. Então, quando eu adquiri esse aquecedor, eu adquiri junto o risco de que isso viesse a explodir e, com isso, causasse um dano à minha vida e à minha saúde. No entanto, quando nós levamos essa teoria do risco criado para a relação paciente-médico, o que nós percebemos é que o médico não age no intuito ou no sentido de criar um risco adicional para o paciente. Quando o médico recebe o paciente em seu consultório, o paciente já chega com um agravo à sua vida, com um agravo à sua saúde, e nesse sentido, o médico atua para minorar, para reduzir esse risco, não para criar ou majorar um risco. Dessa forma, a teoria do risco criado não incide na relação paciente-médico.
A segunda teoria adotada pelo CDC é a teoria do risco-proveito. O que significa essa teoria do risco-proveito? Significa que o fornecedor ou o prestador de serviços comuns, ele pode ter o lucro como parâmetro de suas decisões. Samantha, o que significa isso? Isso significa que um engenheiro, um profissional liberal, que tenha sido contratado para elaborar e acompanhar o projeto de construção de um imóvel, caso os contratantes tornem-se inadimplentes no curso do contrato, o engenheiro pode chegar e dizer, olha, vocês estão inadimplentes, então, a partir de agora, eu não presto mais assessoria, eu não acompanho mais esta obra. E ele pode, inclusive, opor uma exceção denominada exceção de contrato não cumprido. Porque se os contratantes não cumpriram com a sua parte, ele também não está obrigado a cumprir com a dele. Agora, se nós levamos isso para a relação paciente-médico, o que nós percebemos é que ela também não tem aplicabilidade. Vejam só, se um médico é contratado por uma paciente para realizar uma cirurgia plástica estética, uma lipoaspiração, eles convencionam o seguinte, essa paciente tem que fazer o pagamento um dia antes do procedimento cirúrgico. Ela vai lá e faz o pagamento através de um cheque. No dia seguinte, ela vai para o hospital, a cirurgia é realizada, ela tem alta, e passam-se aí 2 dias. O médico chega no seu consultório e a sua secretária diz assim, doutor, sabe a fulana que o senhor operou há 2 dias atrás? O cheque que ela pagou o procedimento cirúrgico foi devolvido sem suficiente provisão de fundos. 2 horas depois, o hospital liga para o médico e diz assim, doutor, aquela paciente que o senhor operou deu entrada aqui no hospital num estado gravíssimo. Ele pode tomar a mesma decisão do engenheiro, dizendo assim, não, ela está inadimplente comigo, então eu vou opor a exceção de contrato não cumprido e não vou atendê-la. Ele não pode fazer isso, porque embora essa atividade seja uma atividade remunerada, essa atividade possui como elemento principal a saúde e o bem-estar do paciente, estando o lucro sempre em segundo plano. O professor Eduardo Nunes, ele diz assim, o Código de Defesa do Consumidor, quando ele traz lá no parágrafo 4º do artigo 14, a informação de que os profissionais liberais terão a sua responsabilidade aferida mediante prova da culpa, ele diz assim, olha, o CDC, ao fazer isso, ele está remetendo a avaliação da responsabilidade para o Código Civil. Mas ainda que não fosse assim, ainda que o CDC tivesse a intenção de reger, de regulamentar a responsabilidade civil dos profissionais liberais, nós não podemos dizer que ele teve a intenção de reger todos os profissionais liberais, mas só apenas aqueles que prestam serviços comuns. E aí vocês poderiam me dizer, Samantha, mas você está de brincadeira, né? Você está querendo dizer que a atividade do médico é especial com relação ao engenheiro? Com que argumento? Não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso, e vocês vão entender o que eu quero dizer agora, logo no final, é o STJ, porque o STJ diz assim, o artigo 14, parágrafo 4º do CDC, não se aplica a todos os profissionais liberais. Ele não se aplica, portanto, por exemplo, aos advogados, à atividade jurídica. A atividade jurídica, ela não submete-se aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor. E o STJ diz assim, exatamente porque esta é uma atividade diferenciada. Ela é pautada na fidúcia, ela tem dever de sigilo, ela deve ser exercida com caráter de pessoalidade, o advogado assume uma obrigação de meio, e por conta disso, quem rege a responsabilidade do advogado, a atividade jurídica, não é o CDC, é o Estatuto da Advocacia, o Código Civil e o Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, vejam só, se nós avaliamos todo esse entendimento do STJ com relação à atividade jurídica, o que nós percebemos é que a atividade médica, da mesma forma que a jurídica, também é pautada na fidúcia. Aliás, a confiança é o elemento principal da relação paciente-médico. Ela também está sujeita ao sigilo, à confidencialidade, à privacidade destas informações trocadas entre o paciente e o médico. O médico também deve exercer a sua atividade com pessoalidade. Ele também obriga-se ao cumprimento, ele também assume uma obrigação de meio, e não de resultado.
Diante disso, tenho para mim que o entendimento do STJ, no sentido de considerar a atividade jurídica como não consumerista e de considerar a atividade médica como consumerista, acaba sendo um tanto contraditória, já que nós estamos aqui diante de atividades assemelhadas. Um outro argumento, uma outra incompatibilidade, refere-se ao fato de que o Código de Defesa do Consumidor constitui-se em um microsistema jurídico. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o CDC traz normas de caráter material, processual, normas de caráter administrativo e, inclusive, normas de caráter criminal. Estamos aqui diante de um sistema que foi elaborado para regulamentar a relação estabelecida entre o consumidor e o fornecedor de forma completa. Então, se nós avaliarmos todas as regras que estão ali dispostas no CDC, o que nós percebemos é que elas possuem integral incidência a uma relação que é construída, que é pautada no lucro da atividade. Não existe qualquer incompatibilidade com esse tipo de atividade. Agora, se nós avaliamos as normas do CDC, fazendo uma leitura voltada para a atividade médica, o que nós percebemos é que algumas de suas normas, elas acabam sendo incompatíveis com a atividade médica. Quando nós falamos especialmente em publicidade, o CDC, ele traz como princípios a serem observados no momento da realização da publicidade, o princípio da veracidade, o princípio da transparência, o princípio da identificação da mensagem publicitária. Isso significa que o consumidor, a pessoa a quem é dirigida aquela mensagem publicitária, deve saber que aquilo é publicidade. Deve saber que o fornecedor tem ali a intenção de ofertar um serviço, tem a intenção de vender um produto ou serviço. Exatamente por isso é que quando um fornecedor contrata um digital influencer, uma digital influencer, por exemplo, ela precisa dizer que aquilo ali é publicidade. Então, se ela está lá submetendo-se a uma drenagem linfática, uma limpeza de pele, ela precisa dizer que ela foi contratada para fazer aquela publicidade. Por isso que ela coloca lá a hashtag publi. Porque senão o fornecedor, ele vai responder pelas regras trazidas pelo CDC. Agora, quando nós levamos isso para a atividade médica, o médico pode fazer publicidade? Ele pode fazer oferta direta dos seus serviços? Ele pode ofertar um procedimento estético, uma lipoaspiração? Ele não pode. Exatamente porque ele não pode ter o lucro como parâmetro de suas decisões. O médico não pode ofertar qualquer tipo de serviço que tenha caráter de venda. Além disso, o próprio artigo 39 do CDC dispõe o seguinte: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento. Será que isso é aplicável à atividade médica? Será que o médico que está ali diante de um paciente, na urgência, na emergência, ele pode deixar de atendê-lo porque a família não aprovou o orçamento? E se ele o fizer, ele responde por uma prática abusiva nos termos do CDC? Não. Da mesma forma, o artigo 20, que dispõe que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha: a reexecução de serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Será que o consumidor, o paciente, que sofre um dano em decorrência da atividade médica, ele pode, é legítimo que ele exija apenas a reexecução de serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço? Vejam, portanto, que existem incompatibilidades expressas entre o CDC e a atividade médica. O CDC não teve a intenção de disciplinar, de reger a relação paciente-médico. Tanto assim que não existe em nenhum dos seus dispositivos as palavras paciente e médico. Ele teve a intenção e ele rege de forma brilhante a relação estabelecida entre o consumidor e o fornecedor. As relações que são estabelecidas com base no lucro da atividade.
mas ele não teve a intenção de disciplinar uma relação especialíssima como a estabelecida entre o paciente e o médico, que não tem o lucro como principal elemento, que tem a saúde como principal elemento. Quando nós fazemos a averiguação, a avaliação desse critério de especialidade, o que nós percebemos é que, embora alguns doutrinadores e até mesmo essa corrente majoritária, ela diz que o CDC é norma especial e que, portanto, ele deve incidir na relação paciente-médico. Mas como é que nós aferimos esse critério de especialidade? Verificando as suas normas. Quando nós olhamos para a lei de locações, nós sabemos que ela rege uma relação locatícia exatamente porque ela vale-se das expressões locador e locatário. Quando nós avaliamos a CLT, nós sabemos que ela rege uma relação de emprego, exatamente porque ela vale-se das expressões empregado e empregador. O CDC, em momento algum, dirigiu-se às partes paciente-médico. Ele sempre refere-se às partes consumidor e fornecedor. Agora, diferente do CDC, e aqui, embora essa doutrina majoritária considere o Código Civil uma norma geral, quando nós avaliamos tudo isso sob a perspectiva da relação paciente-médico, nós percebemos que o Código Civil é muito mais especial, muito mais específico do que o próprio Código de Defesa do Consumidor. Exatamente porque em seus dispositivos 15 e 951, ele refere-se de forma expressa a essas duas figuras, a esses dois atores. O artigo 15 do Código Civil diz assim: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.